Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, vamos mais uma vez partilhar a palavra de Deus, que é alimento e vida para a nossa caminhada cristã. Nós estamos na sexta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Queremos, nesse momento, abrir a nossa mente, o nosso coração, para que o Espírito Santo nos fale através da palavra proclamada. Rezemos a oração que a liturgia nos propõe. Ó Deus, pela humilhação do vosso Filho, reerguestes o mundo decaído. Dai-nos uma santa alegria para que, livres da servidão do pecado, cheguemos à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Escutemos a palavra de Deus deste dia, que está em Mateus capítulo 10, versículos 16 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante dos governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupado como falar ou o que dizer. Então, naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, o evangelho que nós acabamos de escutar é muito atual. Naquele tempo, Jesus já previne os seus discípulos das perseguições, incompreensões e até mesmo risco de vida que eles irão correr no anúncio do Evangelho. É certo que, em muitas ocasiões, os discípulos encontraram acolhida, esta semente da palavra de Deus frutificou. Mas, em muitos outros corações, essa semente não encontrou acolhida e muitos homens quiseram sufocar a palavra de Deus, matando os enviados dele. Então Jesus como que adverte os discípulos para que eles não tenham medo quando as perseguições chegarem e eles correrem o risco de vida por causa do seu nome. Mas ele nos pede duas atitudes diante desse clima hostil. Primeiro, ele nos convida a ser prudentes, como as serpentes. Então Jesus não quer que os seus discípulos se exponham gratuitamente. Ele quer que nós sejamos prudentes, que a gente analise as situações, se convém ou não. Ele não quer que seus discípulos morram simplesmente por qualquer coisa. Se for preciso dar testemunho do seu nome até o fim, até as últimas consequências, faremos isso. Mas, se a gente puder evitar ir por outros caminhos, é o que Jesus nos pede com essa atitude de prudência. A prudência aqui não é atitude de medo. O discípulo, ele tem que ser uma pessoa corajosa, mas ele precisa, ao mesmo tempo, dosar esta coragem com a prudência necessária no caminho. E depois ele nos oferece uma outra imagem para o modo como nós devemos encarar esse clima hostil.
nós devemos ser simples como as pombas. Então, diante daqueles que nos perseguem, nós não podemos querer reagir com violência, porque a violência com a violência só faz aumentar esse espiral de violência. Mas o discípulo deve permanecer numa atitude de mansidão, de simplicidade, de confiança absoluta, mesmo que ele esteja diante de uma ameaça concreta de morte. Então, essas duas atitudes, prudência e simplicidade, e ainda uma outra atitude que é essa audácia corajosa, humilde, simples, que Jesus quer que os seus discípulos tenham em todas as circunstâncias. Apesar de nós vivermos num país em que é garantida a liberdade de culto, nós sabemos que em muitas realidades do mundo os cristãos sofrem ameaças e até mesmo morrem por causa da fé. Muitos têm que viver a sua fé clandestinamente no escondimento. Mas nem por isso arrefecem ou apostasiam a fé. Ao contrário, dão testemunho de uma fé convicta e serena, mesmo em meio às adversidades. Agora, o fato de nós não termos perseguições em nosso país não significa que elas não aconteçam. Muitas vezes nós somos ridicularizados nos meios de comunicação, a igreja é ridicularizada, em tantos meios onde as pessoas são hostis à mensagem da igreja, à mensagem do evangelho. Então nós sofremos sim algumas perseguições, algumas incompreensões. Muitas vezes elas são provocadas por causa de nós mesmos, das nossas incoerências na vivência do Evangelho de Jesus, na imagem negativa que nós transmitimos da vida cristã e da vida eclesial, mas diante dessas perseguições, dessas incompreensões, dessas ridicularizações, nós devemos permanecer com essa audácia corajosa, serena do discípulo de Jesus, para que a sua palavra possa triunfar em meio a toda perseguição, em meio a toda hostilidade, para que seja a boa nova da vida, do amor, a vencer todo o mal. Possamos seguir este dia pedindo que o Senhor nos encha desse espírito de coragem, de ousadia, para sermos seus fiéis anunciadores da sua boa notícia, desta verdade que salva e liberta. Que Deus abençoe você. Um ótimo dia.